Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. Vamos começar do fim para o começo. Mas antes de tudo, nós vamos falar de Leila Pereira, mais uma das suas. Preciso falar? Vasco da Gama, ela deu uma entrevista falando do afilhado ou enteado, não sei como é que se fala, me desculpem. Esse cereto da imprensa corintiano e os flamenguistas, né? E recuperação judicial, que eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. E se vocês gostam do conteúdo, gostar do conteúdo não significa vocês concordarem. A gente pode discordar sempre, com respeito, a gente pode conversar. Cada um tem uma opinião, e ótimo que cada um tem uma opinião. Indiquem para os seus amigos, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Vambora. Leila Pereira. Antes de começar da Leila Pereira, hashtag Volta Nobre. Fora, some, vaza Leila Pereira, Anderson Barros e maridinho já. Sumam do Palmeiras. Eu não posso falar o que eu penso, mas tudo bem. Hashtag tá dita, Volta Nobre. Vamos começar com Leila Pereira. Para essa parte da torcida do Palmeiras que apoia o retrocesso. Valeu? Contrato milionário. A gente vê o trabalho que está acontecendo lá. Pode ter trabalho, mas resultado zero. Ah, mas o Palmeiras é líder? Argumentos pobres, rasos, pequenos, sempre. Nada mais que um povo predominantemente ignorante, que não enxerga. 3 palmos na frente do nariz e 3 centímetros do lado. Cabresto. O que eu vou fazer? O Palmeiras pensa em renovar, para sentar com o Murilo, para renovar o contrato do zagueiro Murilo. Gigante. Ponto. Renovar por quê? O contrato dele vai até o final de 2027. O que você vai se meter na outra gestão, Leila Pereira? Isso se você não rasgar o estatuto. Porque essa torcidinha, parte da torcida de lixo, merda do Palmeiras, se bobear, vai apoiar você rasgar o estatuto. Que não entende e não vê a história de outros clubes e nossa história. Mustafa, os bandidos que passaram pelo Palmeiras. E eu tô falando bandidos. O Mustafa Contursi teve problema de ingressos. É o que aconteceu no São Paulo, que era camarotes, ele tinha com ingressos. Se vocês não se tocaram. O Del Nero foi banido do futebol. Não, mas tudo. O que eu vou falar? É um povo, faz parte de uma cultura. Não é Brasil isso. O Brasil é o melhor país do mundo. Isso não é Brasil. Esses 90% que tem vagabundos, que vivem de bolsas e bolsas, liderados por um bandido, um condenado, um presidiário, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade e mais. Antissemita. Bom, se eu for para esse cara tem que pegar prisão perpétua. É isso. Todo mundo sabe como ele está lá em cima, né? STJ. Corrupção, podridão, latrina, esgoto, mar de lama. O que eu vou falar? Legal. Então elas estão pensando em renovar com o Murilo. Vocês não aprenderam as lições. Faz um contrato milionário como gratidão. O clube dos amigos. O clube do Bolinha. Vamos lá. E aí fica uma pista desse tamanho para o Palmeiras. Vi de vários ex-jogadores que estão na história do Palmeiras. Ponto. O Murilo já está. Para que vai vencer em 2027? Vocês estão preocupados? E estão preocupados em renovar agora? Vão pra puta que pariu. Leila Pereira dá uma entrevista para falar do seu enteado. Que ela não tem absolutamente nada a ver, ela não mexe o bedelho, e outras palavras, que é ele, que ele é muito capaz, que ele faz tudo sozinho, e que isso, e que o Vasco vai ter. Leila Pereira, você e esse seu maridinho, esse lixo que está no lixo de conselho do Palmeiras, por isso, sumam. Você quer que alguém acredite? Tem a torcidinha de merda, parte que acredita em você. Que vocês não vão se meter, que não é de vocês, que ele não é o testa de ferro de vocês. Que puseram ele lá por causa que a lei permite e não tem nada para vocês não sofrerem de conflito de interesses, isso e aquilo. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês não têm vergonha na cara. Mas tem essa parte da torcida, lixo, merda de torcida, que cai no conto do vigário. Eu estou vendendo terreno na lua com escritura e no meio do mar
com poços de petróleo, é só chegar, furar, pegar petróleo e virar trilionário. Com escritura no meio do mar. Óbvio que eu estou sendo irônico. Só para... Vendem lixo, porque tem gente que compra lixo. Vendem merda, porque tem gente que vem aqui e compra merda. Vamos lá. De novo, imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociaisinhas. Agora é tal de Cereto e essa mídia do Flamengo. Esse Cereto é um corintiano. Esse cara, primeiro, é totalmente parcial. Totalmente tendencioso, na minha opinião. Eu tenho minha opinião sobre esse cara. Esse cara, eu nem sei, de verdade, onde ele trabalha. Eu vejo algumas coisas, eu não sei aonde ele trabalha, palavra de honra. Esse cara não é ninguém na fila do pão. Absolutamente ninguém. Ele tem uma arma na mão, que é o microfone, que é o computador, que eu sempre falo isso, caneta, ele escreve, não interessa. Qual a relevância de um cara desse? Mas ele tem um microfone. Qual o profissionalismo? É um cara que não é qualificado, ele pode ter 852 diplomas. Não é qualificado para fazer o que faz. É parcial. O cara é tendencioso, não tem compromisso com a verdade. É corintiano, que não tem problema nenhum. O Benjamin Bach é corintiano. O Leifert é São Paulino. E são totalmente, na minha opinião, eu dou crédito para esses caras. O João Rod é palmeirense. Totalmente imparciais. Tem outros, óbvio. Eu falei para vocês que tem 4, 5, 6 pessoas que eu dou crédito, o resto para ninguém. Agora tá escândalo, como diz essa imprensinha do Flamengo, para vocês, para os 90% de vagabundos, o que vale não é o que é certo, é o levar vantagem. Como viver de bolsas e bolsas e bolsas, um monte de vagabundo. Entenderam? Então, o que eu quero dizer? Para essa imprensinha, tudo, o que vale? Não interessa como ganhar, mas vale ganhar. O juiz que foi suspenso, seus idiotas que estão falando que ele foi suspenso pelo lance que voltou, e na final do Paulista, o pênalti que voltaram, lembra do Dudu? Que o juiz voltou, que o cara do lado, não sei, do campo estava com o celular. Vocês não fizeram escândalo. 2, ele não foi suspenso por isso. O pênalti que ele deu a favor da Chapecoense, se vocês não sabem, seus idiotas, a imagem, a própria CBF falou inconclusiva. Esse lixo de instituição falou inconclusiva. Então foi um combo. A expulsão, o mesmo juiz contra o Palmeiras, no lance do Jadson, do Atlético Paranaense, que entrou por cima no tornozelo do Arthur, cartão amarelo. Um árbitro horrível. Mas não é só ele não é... Não adianta pegar um cara para Cristo. Todos! Eu tiraria 2, máximo 3. E aí os caras fazem o certo, só que eles são condenados por fazer o certo, por não terem favorecido o Flamengo. O Flamengo, o time do povo, do time que tem 60% da sua torcida terceirizada. O Flamengo, que é uma podridão, é um lixo, é um esgoto, é um mar de lama lá dentro. Vide um presidente que cogitou, ou cogita, isso foi falado, fazer um busto para Bruno Henrique, o bandido. Bandido não é que eu não tô acusando. Ele foi condenado. A justiça comum, que é a injustiça comum, que nada vem do reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, INSS, STJ. O Flamengo, que teve 10 diretores envolvidos no Ninho do Urubu, na morte dos meninos, e todos foram inocentados. O Flamengo de Bagretá, Paquetá, que de um momento para o outro, a justiça da Inglaterra mudou a sua sentença, porque todos diziam que ele estava banido do futebol por apostas. O Flamengo de tanta sujeira, o Flamengo que não caiu várias vezes por causa da CBF, o Flamengo de... Agora, que o nosso amigo, como é o nome dele? O grandão lá, esqueci até o nome do juiz, que apitou Flamengo e Vitória no Maracanã, 3 expulsões escandalosas, não expulsou ninguém. Ninguém.
O Flamengo, que no Maracanã... Eu estou falando agora. O Flamengo do Arrasca Pênalti. Arrasca Pênalti. O Flamengo de Palmeiras e Flamengo e Palmeiras do Maracanã, o escândalo do Maracanã, aplaudiu o Wilton Pereira, aquele outro, mas tem que serem investigados. A comissão da CBF, não estou acusando, mas investigação cabe, porque não é possível. Latrocínio que aconteceu, e o Flamengo do seu presidente que fala que tem scout para árbitros. Esse mesmo o Wilton Pereira foi criticado agora pela imprensinha de merda do Flamengo. O Flamengo que tem a Rádio Jovem Pan, que é uma rádio flamenguista, que não é deles, mas está lá. Os caras fazendo, formadores de opinião. O Flamengo, que fora o escândalo do Maracanã, expulsão que não tem... Na final da Libertadores do ano passado, tinha que ter no primeiro tempo o Pulgar expulso, e não aconteceu nada. O Flamengo da Conmebol, o Flamengo da CBF. Esse é o Flamengo, que tem 60%, 70% da sua torcida terceirizada. Todo mundo sabe como, isso tudo bem. Passava no Norte e Nordeste, anos e anos e anos atrás, passava o Campeonato Carioca e cada um escolheu o seu segundo time. Por exemplo, Remo e Flamengo, Remo e Fluminense, Santa Cruz, Sport e assim por diante. Esse é o Flamengo, o time limpo. É um escândalo, porque aqui, nesse povo predominantemente ignorante, não vale o que é certo. Condena um árbitro que faz o certo. Não o cara que favoreceu. Parabéns. Por isso que o meu canal aqui, o maior objetivo do meu canal, a gente brigar por educação, a gente brigar por cultura, por conhecimento. Por isso eu brigo, vamos ler, vamos fazer uma faculdade, vamos ter educação, vamos ter formadores de opinião para arrancar essa corja, essa escória da humanidade, desde o primeiro bandido condenado presidiário lá em cima. Vai demorar gerações, mas palavra de honra do fundo do meu coração, eu acredito nisso. Eu não vou estar aqui para ver isso, provavelmente. Gerações, gerações, gerações. Mas que os nossos filhos, os nossos netos e os bisnetos possam ver essa mudança, possam ver essa transformação. Queria falar rapidamente da recuperação judicial. E só para finalizar, Leila Pereira, só para finalizar, hashtag Volta Nobre, fora, some, vaza Leila Pereira, vaza Anderson Barros, vaza maridinho de Leila Pereira, sumam do Palmeiras. Sumam. Vai ter interesses, os seus conflitos vai fazer lá no Vasco da Gama. Vocês estão mais calmos com o futebol, com a gestão que essa pessoa faz? Pífia, patética, só profissional eu estou falando. 500 degraus abaixo do medíocre. Inoperante, inativa, não profissional, sem criatividade. Não qualificada para sentar na cadeira que senta, não qualificada para exercer o cargo que exerce. Porque ela é caneteira, eu sou a presidente do Palmeiras. Tá de sacanagem, isso sim. Recuperação judicial, rapaziada. Eu tenho uma preocupação muito grande no futebol. O futebol brasileiro nunca teve tantos clubes com as dívidas bilionárias, praticamente bilionárias. Alguns já passaram dos bilhões, o Botafogo e tal. Por isso eu defendo que Botafogo, Corinthians, São Paulo, que são caso de polícia. O Botafogo é caso de polícia, porque esse John Textor devia estar preso em todos os lugares que ele teve clube. Em todos os países, preso, porque o cara é um bandido. Acusações, isso e aquilo. Mas aqui vale tudo, né? Aqui vale tudo. Então, os Botafogo, São Paulo, Corinthians, o Santos, o Internacional, o Atlético Mineiro, um desespero que esses caras... E aí, vai transferindo para o Fortaleza hoje, enfim, vários clubes deveriam estar na Série C e D como punição.
que é o normal. E se fosse o Palmeiras, eu ia ser o primeiro a falar. Fecha as portas, pela podridão que existe. Ontem eu ouvi um youtuber do São Paulo, ele falou, as palavras dele, para não falar, foda-se, faz que nem o Corinthians. Contrata e vai pagar e não vai pagar, para não cair. Contrata, não paga, mas contrata. Isso é a mentalidade de um povo predominantemente ignorante. Não interessa, acabei de provar para você o negócio do Flamengo. Isso eu estendo para... Não interessa como, vamos se manter. Se você vai pagar as pessoas, os clubes, essa é a mentalidade de um povo predominantemente ignorante. Aí, esses clubes começam com uma dívida bilionária, depois não tem como pagar. Vamos para a recuperação judicial. Se todos os clubes, ou 60%, pedirem recuperação judicial, o que significa? Está tudo quebrado. Está tudo quebrado. Então eu falo para você, por quê? O que é a recuperação judicial? É uma ação é pré-falimentar. É uma tentativa, sabe? Mas essa tentativa, recuperação judicial, esses idiotas que criaram isso, não perceberam uma coisa. Os caras que trabalham, as empresas que realmente trabalham, que fornecem, vocês estão quebrando essas empresas, seus idiotas. Essa cabeça de merda que vocês têm desse povo predominantemente ignorante. Por quê? Porque vai dar dinheiro para alguém. Vem uma empresa, fala, eu vou recuperar a tua empresa. Sabe o que eles fazem? Eles vão em todos os credores e falam, eu vou te pagar 5%, 10% da dívida, 20% da dívida em 20 anos. Você quer? Sem juros, hein? Senão você vai esperar para receber. Aí você fala, tá bom, eu espero. Vai passar 30 anos, o clube quebrou, você não recebe nada. Aí essa empresa que forneceu, que trabalhou, que pagou os funcionários, quebra. Agora vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Vide Portuguesa de Desportos. Também esqueci. Tá no meio desse balaio de gato. E não é só esses clubes. Então agora vocês entenderam? O Corinthians Transferban, São Paulo Transferban, Inter Transferban, Botafogo, só os já está com Transferban. O valor do Botafogo em Transferban são quase 300 milhões de reais. Preciso falar alguma coisa? E os idiotas, os youtuberzinhos que vai à torcida e acredita, como tem um idiota, um cara que é totalmente atrás de likes, um time maciço, um time esse, o outro idiota do Botafogo, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. É para vender like, é para engajamento, todas essas merdas. Essa é a mentalidade de um povo predominantemente ignorante. O que eu vou falar para vocês? Cuidado com a recuperação judicial. Se vocês quiserem que eu entre mais a fundo na recuperação judicial, eu posso entrar. Vocês só me escrevam. Ronaldo, como já tive várias vezes, eu agradeço gente que me acompanha, falando, Ronaldo, fala um pouco mais na época, amigos meus, flamenguistas, Ronaldo, você não está no Flamengo, você não está no Corinthians, fala do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo. Eu falei várias vezes, mas é en passant, eu não estou lá dentro, mas é o que eu sinto, o que eu vejo, a podridão. É feeling, por quê? Porque eu trabalhei com isso. É a minha especialidade. Valeu? Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. Eu agradeço.